E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Fonseca, eu sou diretora de projetos aqui da ForCode atualmente. Bom, hoje é a nossa oitava aula do projeto de MySQL, que a gente está pretendendo aprender Join, né? Bom, o MySQL, basicamente, esse projeto tem o intuito da gente aprender sobre MySQL e ensinar também, capacitar tanto a ForCode quanto pessoas de fora da liga em si. A ForCode é uma liga acadêmica que tem por objetivo trazer a computação aplicada à engenharia química. Nós somos filiados à Escola de Química da UFRJ. Bom, nesse projeto, a gente, como eu falei, pretende aprender essa parte do Join, né, agora, no momento. Mas a gente já viu outras aulas. A gente já viu o Group By, foi a aula passada, já vimos Select, já vimos a criação do banco de dados, já instalamos o MySQL, vimos essa parte de funções de agregação, então a gente já viu uma imensidão de coisas que vão ser inclusive necessárias para a aula de hoje. Então, se vocês ainda não assistiram os vídeos passados ou ainda não têm tanto conhecimento sobre essas coisas, esses outros tópicos que eu falei, peço que vocês assistam as aulas passadas para não ficar muito confuso essa aula aqui, muito maçante também. Até uma coisa importante também a frisar, na última aula de Group By eu falei uma informação de que Heaven seria dado nesse curso, porém não será dado nos vídeos, só está no manual, né, no manual de sobrevivência que a gente botou na descrição desse vídeo e de todos os vídeos, né? Então a gente tem tanto o manual quanto o nosso GitHub, que tem todos os códigos que a gente utilizou, dentro da descrição. Bom, sem mais delongas, vamos então para a aula. Estou apresentando aqui para vocês o nosso projeto, certinho, perfeitamente. E a ideia é que a gente já entre nisso. Bom, já falei o que a gente precisa, né? Vocês tenham assistido todos esses vídeos. Nossas regressões nem são tão necessárias, porém a gente realmente precisa dessa parte de vocês conhecerem Select. Já tenho instalado o MySQL e saibam o que ele é. Então, esses são acho que os três necessários, os três maiores necessários, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai ver Join, alguns conceitos por trás dele que são necessários, como o conceito de chaves e o conceito de tabelas. Iremos ver, então, depois, o Inner Join, Left Join, Right Join, o Cross e o Fun virando Union, porque se vocês não sabem, nem todas as versões do MySQL suportam o Full Join. A gente vai ver um pouquinho mais profundamente sobre isso, mas sem mais delongas, vamos para lá. Bom, nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre três conceitos muito importantes de chaves, que é o conceito de chave primária, chave alternativa e de chave estrangeira. E esse conteúdo vai ser muito necessário, muito importante para a gente conseguir entender o conceito de tabela relacional. Porque o SQL trabalha dentro disso, isso é uma das maiores invenções que o SQL traz, né? E a gente entender esse conceito de chaves vai ser muito importante para a gente conseguir tratar desse efeito de tabela relacional. Perfeito? Bom, além disso, uma coisa que é muito importante é que pode haver uma regra de chave primária composta e chave primária simples. Existe essa regra, e nós iremos falar um pouco mais profundamente quando a gente falar de chave primária, porém já estou trazendo esse enfoque um pouco pra gente. Bom, vamos lá. Trouxe um exemplozinho aqui para a gente só entender como que isso funciona, né? A gente tem duas tabelas aqui que vocês podem ver, a tabela cliente e a tabela de vendas, que são interligadas por um PK e um FK. Que, se vocês forem ver, é o mesmo, é o id cliente. É como se a gente pegasse o id cliente e botasse ele na tabela vendas, perfeito? Eles se conectam, desculpa, eles se conectam por essa tabela em comum que eles têm. Isso é uma relação de chave primária e chave estrangeira, desculpa. Eles se interligam essas duas tabelas. Isso aí vai ser muito importante para relacionar as tabelas que eu falei. E a gente vai ver um pouquinho mais profundamente ao longo dessa aula, né? Mas esse exemplo é bem simples, só de interligamento. Vamos lá. Primary Key. A Primary Key ela vai servir como o identificador único de links. Então, ela vai ser aquela garantia de que aquele dado, de que aquela linha existe. Além disso, a gente só pode ter uma primary key por tabela. Se a gente colocar mais de uma, isso não vai rodar, não vai dar certo no nosso código. A gente tem que sempre tomar esse cuidado. Além disso, a primary key ela tem valores únicos e não nulos, ou seja, não pode haver repetição, não pode ter um 2 2 ali para primary key. E também não podem ser nulos, não pode ter um null value, por exemplo. Pode ter zero, pode ter tipo diversos valores ali, isso tem que ser diferente, mas não pode ser nulo, não pode aparecer aquele null, basicamente. Além disso, ela vai servir como um índice interno, né? Ela vai indexar a nossa tabela, né? Então ela vai poder servir tipo como, por exemplo, a gente quer identificar uma linha específica da coluna, só que a gente não quer que tipo, a pessoa tenha que escrever tudo. Muitas vezes a gente trabalha com isso quando a gente está falando de dados. E aí a gente pode fazer com que a gente dê uma tabela para o cliente e ele, pelo index, ele já vai conseguir identificar qual que ele quer, né? E aí ele pode só me dar um em vez de ter que me escrever, tipo, qual livro ele quer, por exemplo.
Acaba facilitando um pouquinho a vida, às vezes, quando a gente está programando, em algum outro tipo de coisa, tá? Além disso, a gente geralmente identifica essa chave primária dentro do código MySQL como Primary Key PK, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para um exemplo para a gente conseguir entender aqui. A gente tem duas tabelas aqui também, a tabela de responsáveis e a tabela de alunos, em que a gente pode ter aquela relação que eu falei, uma tabela com uma única coluna, que seria a nossa PK, que é a simples, e uma composta. Por quê? Porque o CPF ele só tem um por pessoa. Então, necessariamente, ele vai ser um valor único. Necessariamente, ele vai ser não nulo, porque todo mundo tem CPF. Então, a gente pode utilizar o CPF como a nossa coluna de dados, né, de garantia de cuidado existe, como o nosso PK. A gente pode fazer isso. E aqui nesse caso a gente está identificando duas ou mais colunas como o nosso PK. E aí seria a primary key sendo composta, né? Uma chave primária composta. A simples é quando só tem uma coluna. Basicamente isso. É um conceito bem simples, esse de simples e composto. Bom, em relação à sintaxe, a gente tem duas formas basicamente de escrever. Temos o primary key, e aí a gente identifica que a ID é nosso primary key, perfeito? Ou a gente pode escrever nome da coluna, o formato, né, tipo integer, auto increment, primary key. Eu usualmente prefiro escrever esse aqui, porque a gente só bota de lado, porém também é muito usual a gente ver esse aqui aparecendo, tá? Não se assustem quando ver. Vamos lá. Bom, chave estrangeira. Falando das estrangeiras, a gente tem que, basicamente, elas relacionam as linhas da tabela que estão, então eles estão relacionando a linha da tabela que ela tá, a uma outra tabela, perfeito? O nome, ele pode diferir da primária. Vocês vão ver até que a gente vai botar um exemplo desse. A gente tem uma ID membro e a gente vai ter uma ID membro contatante. Porém, a única coisa que a gente tem que se ater é que eles têm que ter o mesmo tipo de dados. Ou seja, se uma é integer, a outra é integer. Perfeito? Se uma é baixar, a outra é baixar. Tem que ter o mesmo tipo de dados. Além disso, pode sim haver repetição. A gente pode ter um 2 2, não tem importância isso. A gente pode repetir na foreign key. O que a gente não pode fazer é haver repetição na primary key. Perfeito? Além disso, vai ser armazenado o valor da chave primária desejável de ligação. Ou seja, na chave estrangeira, a gente está armazenando a chave primária. Em que na chave estrangeira a gente pode ter repetição e a gente pode ter um nome diferente, não tem importância isso. A foreign key ou FK, ela só vai fazer a nossa integridade referencial de dados ser garantida. Então, a gente está criando uma referência, né? Que a gente está tentando fazer um atrelamento, a gente está atrelando duas tabelas, basicamente. Em que uma coisa que também é importante, muita gente confunde às vezes, é que a gente pode ter mais de uma FK por tabela. Perfeito? A gente só pode ter uma PK, uma chave primária, mas a gente pode ter mais de uma foreign key, né, que é uma chave estrangeira. Perfeito? Então, esse é o conceito base mesmo. E em relação a exemplos, eu trouxe esse aqui também um pouco parecido, em que a gente tem uma tabela de clientes e uma tabela de vendas. E aí, se a gente for olhar aqui, a ID cliente é a que se relaciona, perfeito? Por quê? Como que eu sei disso? Porque tem nos dois. A gente tem a ID de produto como a chave primária, ela é única, aqui tem repetição, então não poderia ser chave primária. Aqui é o produto, aqui é a quantidade, não se relaciona, não tem nenhuma relação entre si aqui, porque não aparecem. Então a ID cliente é a única que, tipo, se repete aqui, que faria sentido até se repetir. Então a gente vê muito pelo sentido que tem. E aí, se a gente for ver tabela de clientes e tabela de vendas. A gente se relacionou esse aqui com esse aqui, o chaveiro ele se relaciona com o João. Perfeito? A camisa também se relaciona com o João. A gente já vê essas relações, perfeito? Já vê o que ele comprou. Então, o João ele comprou duas camisas. Ele comprou um chaveiro. A Ana ela comprou um banner. A Eduarda ela comprou um copo. A Carol comprou um boné. A gente já vê essa relação. Comprou 5 bonés, na verdade. Então, a gente já vê essa relação que eles têm aqui. Perfeito? E aí, em relação à sintaxe. A sintaxe que a gente usa é geralmente esse aqui. Foreign key, a gente identifica qual que é a FK. Reference, ou seja, a gente indica a qual tabela, qual coluna de qual tabela ele se referencia. Então, tabela cliente e de cliente, perfeito? Então, a gente já indica qual é a FK e qual é a referência que ele está falando. Perfeito? Então, esse é o conceito de chave estrangeira. Vamos para a chave alternativa, que é a última chave que a gente vai falar hoje. A chave alternativa, ela só está residindo na teoria. Ela é um conceito bastante teórico. E ela é bastante similar ao conceito de chave primária, porque aqui a gente vai ter valores únicos e não nulos, ou seja, são características da chave primária, só que ela é basicamente não usada como chave primária. Por quê? Porque, porém, mesmo que ela indique um registro que ele seja distinto,
ela está distinguindo esse registro dos outros da tabela, ela é uma coluna que ela pode ser utilizada como PK, mas não é. É como se fosse uma coluna alternativa, daí que vem o nome. Ela tinha o potencial de ser utilizada como PK, mas não foi. Às vezes por não fazer sentido, sabe? Às vezes porque não é necessário. A gente preferiu um ID, sabe? Porque muitas vezes em colunas de tipo de clientes, de pessoas, a gente vai utilizar o CPF. O CPF ele claramente pode ser utilizado como uma chave alternativa, como uma chave primária, na verdade. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um índice único que todos têm. Então ele nunca vai ser nulo. E nunca vai se repetir. Então ele é uma potencial chave primária. Porém, nem sempre a gente vai ver o CPF sendo utilizado como chave primária. Que muitas vezes não faz sentido, a gente não precisa. A gente pode utilizar o índice normal, utilizar um índice sequencial. Eu usualmente prefiro utilizar um índice sequencial e unitário, né? Que seja 1, 2, 3, 4, por exemplo. Mas aí é preferência minha, depende do que você está querendo com a sua tabela, basicamente, com o seu banco de dados. Bom, chave alternativa é isso. Aqui eu trouxe esse exemplo exatamente, que a gente tem a chave simples, que é a chave primária, e uma candidata, que é aquele lance do composto. Muitas vezes a gente pode ver esse lance de chave primária composta e simples dentro desse conceito de chave alternativa, porque a chave alternativa ela pode ser uma chave primária. Então a gente poderia ter uma chave composta, basicamente. Então a gente já atrela esses dois conceitos um ao outro, basicamente, né? Mas, bom, de chave alternativa é isso. Não é um conceito extremamente difícil. Caso vocês tenham alguma pergunta, coloquem aí nos comentários ou mandem nas das redes sociais da ForCode, que a gente vai estar respondendo também. Bom, vamos lá. Agora vamos entrar também no conceito de tabelas, que vai ser muito importante para esse conceito de referenciabilidade que a gente tem dentro do MySQL. A gente tem dois tipos de tabela: tabela fato e tabela dimensão. Durante a análise de dados, vai ser muito importante a gente entender esses conceitos, porque vai ser muito pertinente a gente trazer informações de uma tabela para outra. Por isso que a gente ter uma FK é tão importante. Perfeito? Bom, o que eles são? A tabela de dimensão basicamente é onde são encontradas as nossas chaves primárias. Ela então fornece características sobre alguma informação. Já a tabela fato, ela tem informações que podem ser repetitivas e é onde são armazenadas as nossas chaves estrangeiras, perfeito? Aqui seria basicamente a nossa tabela vendas e a nossa tabela cliente, por exemplo. E aí eu trouxe exatamente um exemplo que envolve isso. Nossa tabela vendas é a nossa tabela fato, em que ela tem todas as FKs, e a nossa tabela produtos, clientes e marcas são tabelas de dimensões, que tem todos os nossos PKs, né, basicamente. Embora essa aqui tenha uma PK, mas é porque é a relação que a gente tem entre elas, entende? Aí é até importante, uma venda, né, um produto ele pode ter várias vendas. Vários produtos podem ter várias vendas. Isso aqui é uma relação many-to-many, que vocês vão entender um pouco mais profundamente caso vocês queiram estudar back-end. Mas isso aqui é um pouco importante, essa parte de dimensão e fato, como que a gente relaciona, como que a gente bota PK com FK, né? Então, esse exemplo aqui é até bastante importante pra gente entender isso, tá? Então, basicamente, a gente tem armazenamento do FK e aqui o armazenamento das PKs, em que a gente tem uma relacionada à outra, perfeito? A gente cria um relacionamento em tabelas. Então, isso dito, vamos finalmente para os joins, né? Aqui o que a gente tem? Vamos aprender hoje 5 joins, em que o full vai virar union, como eu já tinha falado. Então, o right join, que a gente basicamente está olhando a tabela da direita, o full join, que a gente junta os dois, o left, que a gente olha da esquerda, o inner join, que a gente vê a interseção, e o cross join, que a gente pode assemelhar uma permutação da matemática, tá? Já trago essa informação para vocês. Uma coisa que é importante também, já trazer isso de informação, é que isso aqui parece um pouquinho com matemática. Não só nessa área da permutação, mas também com o diagrama de Venn, que a gente tinha na teoria dos conjuntos. Não sei se vocês lembram disso, mas eu sempre gosto de trazer essa semelhança, porque parece demais. É como se a gente estivesse fazendo a interseção aqui, a união aqui, perfeito? Então, ele se assemelha muito a gente fazer isso, tá? Então, seguimos. O inner join. O que o inner join faz? Basicamente, o inner join ele relaciona duas tabelas, A e B, e cria uma nova tabela C, retornando basicamente um match das duas tabelas. Então, ele retorna tudo que eles têm de comum entre as duas tabelas, tudo que eles se relacionam em comum. É como se eu pegasse o diagrama de Venn e visse a interseção entre as tabelas, perfeito? Porque eu estou vendo o que elas têm de igual, basicamente. E aí, na sintaxe, o que a gente tem? A gente tem select, e aí a gente referencia de qual tabela a gente tira, ponto, qual coluna que a gente quer que apareça. E aí, tabela B seria a nossa outra coluna com uma outra coluna, perfeito?
from tabela A, inner join tabela B. Quem fica aqui, basicamente, é a tabela da direita, quem fica aqui é a tabela da esquerda, no from, né? On, aí a gente referencia aqui já a nossa chave primária e a nossa chave estrangeira. Então, tabela A, nome coluna, igual a tabela B, nome coluna. Então, aqui entraria basicamente, na tabela A eu tenho, tipo, a chave primária, tabela A é ponto chave primária, o nome da coluna da chave primária, igual a tabela B, ponto, a chave estrangeira, o nome da coluna da chave estrangeira, perfeito? Então, é assim que a gente faz esse referenciamento. Um exemplo que eu trouxe aqui é essa tabela de clientes e pedidos. A gente tem 3 clientes, 3 pedidos bonitinhos, em que os clientes a gente tem também a ID deles, e os pedidos se relacionam aos clientes pela ID desses clientes, perfeito? Em que a gente também tem umas datas. O que a gente está selecionando basicamente é o pedido data, o pedido ID, a cliente ID e o nome cliente, perfeito? Em que a gente faz um inner join, né, dos dois, em que a gente aparece com todos eles, né, perfeito? Só que a gente já vê que a Ana Gabriela some. Por quê? Porque a gente está vendo os dados em comum. E só a Ana Clara e a Eduarda fizeram pedidos nessa loja. Então a Ana Gabriela, ela já some da nossa tabela resultado. Perfeito? E aí o que a gente está selecionando? Clientes.cliente ID, clientes.nome cliente, pedidos.pedido ID, pedidos.pedido data. São as 4 colunas que a gente quer que apareça. From clientes, inner join pedidos, on cliente.cliente ID igual a pedidos.cliente ID. Então é basicamente isso que a gente fez. Aqui é a chave primária, aqui é a chave estrangeira, a gente está fazendo essa relação no on. Inner join pedidos é a nossa tabela da direita, from cliente é a nossa tabela da esquerda. E aqui são as coisas que a gente quer que apareça. No select a gente coloca tudo que a gente queria que aparecesse na nossa tabela resultado, perfeito? Agora, indo para left join. O que o left join faz? Ele também relaciona duas tabelas, A e B, e cria uma nova. Só que essa relação, ela vai retornar somente os dados da tabela A, que é a tabela da esquerda, mais os resultados em comum entre A e B, né? Então ele meio que retorna a tabela A inteira, basicamente. Então a sintaxe: select tabela.nome colunas, from tabela A, left join tabela B, e o on é a mesma coisa. A gente basicamente coloca a relação entre chave primária e chave estrangeira. As sintaxes são basicamente semelhantes entre o left, o full, o right e o inner join. O cross join é o único que muda porque ele perde esse on aqui. Vocês já vão ver isso. Um exemplo parecido, né? A gente tem proprietários e carros. Proprietários, a gente tem a ID do proprietário, o nome e o seu carro. E carros, a gente tem a ID do carro e o carro que eles têm. Então, vamos pro exemplo. A gente está fazendo um left join, lembrando que a nossa tabela da esquerda é a que a gente está fazendo join, perfeito? Desculpa, gente. Passei sem querer. Então, a gente tem aqui. A gente quer selecionar o proprietário ID, o nome proprietário e o carro. Então, proprietário ID, ponto proprietários, nome proprietário, ponto proprietários e carro, ponto carros. Perfeito? É o inverso, desculpa. Proprietários, ponto proprietário ID, proprietários, ponto nome proprietário e carros, ponto carro. Perfeito? E aí a gente tem o que ele vai aparecer? Vai aparecer tudo isso aqui, só que aparecer esse nulo. Perfeito? Por quê? Porque ele não consegue resgatar do carro o que é. Sendo que ele consegue resgatar o móvel Quid. Por quê? Porque tanto a Ana Clara quanto a Ana Gabriela têm carros. Já a Eduarda, ela não tem um carro. Então ela não vai ter uma relação com a tabela carros. Por isso que ela volta o valor nulo dessa relação da tabela, enquanto as outras duas, a Ana Clara e a Ana Gabriela, retornam com o valor real, que é o Quid e o Mob, né? Então, basicamente isso. Como eu falei, vem dessa forma aqui no Select. Proprietários é a nossa da esquerda, carros é da direita, e aqui a gente faz a relação entre as nossas duas, a nossa chave primária e a nossa chave estrangeira, que é a carro ID. Perfeito? Para right join eu vou trazer exatamente o mesmo exemplo. Só que aqui a gente está relacionando duas tabelas, criando uma nova C, só que a gente vai ter que retornar a tabela da direita, que é a B, mais os resultados que são iguais, A com B, perfeito? E aí aqui a gente vai ter na mesma sintaxe, a mesma relação de sintaxe, select, a gente identifica o que a gente quer que apareça no nosso resultado, a gente identifica a nossa tabela da esquerda, bota o right join na tabela da direita, e aí o on a gente identifica a nossa relação chave primária, chave estrangeira. É literalmente a mesma coisa. Então é muito semelhante, muito semelhante. Aqui o mesmo exemplo, literalmente. Só que a gente está querendo mostrar o proprietário D, então seria proprietários.proprietário D, proprietários.nome proprietário e carros.carro. Mesmo select. From proprietários, right join carros, perfeito? On proprietários.carro ID igual a carros.carro ID, perfeito? Só que aqui o que a gente vai ter?
Como ele tá resgatando daqui pra cá, né? Ele tá fazendo um right join, ou seja, esse aqui vai ser meio que tipo o prioritário que ele quer. Então a gente vai ter esse 1, 2 e o não especificado. Então vai aparecer esses aqui, o mob quid e o não especificado. Só que ele não vai conseguir resgatar nada na 3 porque ele não é relacionado a ninguém, esse carro não especificado. Então ele retorna valores nulos pro proprietário. Enquanto a Ana Clara e a Ana Gabriela elas são rejetadas. Por quê? Porque elas têm uma relação com a tabela proprietários. Enquanto o não especificado não tem relação com ninguém. Perfeito? Basicamente isso. Bom, como que a gente faz? É como eu fiz. Já até falei como que a gente relaciona. Então eu não vou passar muito tempo nisso aqui, mas é basicamente a mesma coisa dos outros, tá? Bom, cross-join. O cross-join eu acho que é um dos mais diferentinhos, porque ele basicamente vai retornar todos os dados de ambas tabelas. Só que ele vai retornar todos os dados de forma semelhante a uma permutação matemática. Ou seja, é como se a gente tivesse 2 camisas e 3 calças. A gente pode permutar isso aqui e a gente teria 6 combinações. Perfeito? Cada camisa ela pode se relacionar com as 3 calças. Então a gente vai ter 6 permutações, 6 possibilidades. Por quê? Uma camisa para 3 calças, mais uma camisa para 3 calças. Perfeito? 6 possibilidades. A gente consegue fazer isso aqui. Então ele vai permutar dados. E aí no exemplo que eu trouxe, aí aqui é basicamente sintaxe, falar da sintaxe um pouquinho que é diferente. Select, tabela, ponto nome, colunas. From, tabela A. Cross join, tabela B. Então a única diferença é que a gente não faz a identificação de quem é quem em relação à chave primária e chave estrangeira. A gente não precisa. A gente só faz a seleção do que a gente quer de resultado, identifica qual a tabela da esquerda, identifica a tabela da direita. Perfeito? E aí a gente vai fazer a permutação como resultado. Então, além disso, uma coisa importante também, é possível a gente fazer uma cláusula where, adicionar uma cláusula where, que vai produzir o mesmo resultado da inner join. Ou seja, se a gente botar o cross join depois de botar esse where, que vai identificar a nossa tabela da chave estrangeira, igual a tabela da chave primária, né? A coluna de chave estrangeira e chave primária, se a gente botar esse where, vai ter um resultado igualzinho ao inner join, né? Igualzinho. Eu até botei errado aqui. Desculpa, gente, aqui era pra ser o inner join. Mas é só pra falar que vai ser realmente igual. Vai ser idêntico o resultado, tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela de comidas e uma tabela de bebidas em que a gente está dando o cross join, perfeito? Cross join, a gente teria brioche com suco de laranja, como eu falei, tá permutando, né? Brioche com café de leite, brioche com gosto de morango. Tudo certo, é o que aparece aqui. O pão na chapa, a mesma coisa, vai aparecer com suco de laranja, café com leite com gosto de morango. E a torrada, a mesma coisa. Então, a gente meio que tá permutando eles. Então, vai aparecer o suco de laranja 3 vezes, porque tem 3 comidas. Vai aparecer o café de leite com leite 3 vezes, porque tem 3 comidas. E o gosto de morango, a mesma coisa. A gente permutou os valores. De 3 valores em cada, seria 3 vezes 3, a gente teria 9 possibilidades. Perfeito? É basicamente isso, cross join. O full join, a gente está unindo o left e right join. Ele vai mostrar então as linhas correspondentes e as não correspondentes das duas tabelas. Só que uma coisa que é importante é que nem todas as versões da SQL suportam o full join. Tem algumas versões que realmente não conseguem, tipo, rodar o full join. Então a gente realmente foge do full join para ir para outro tipo de coisa que é o union, né? Essa aqui seria a sintaxe do full join. Seria a mesma coisa do outro, a gente pode só escrever como full outer join ao invés de full join. Só que a gente consegue escrever também o left right assim, left outer join e right outer join. Não há mudança, é a mesma coisa, é só uma escrita diferente, mas é basicamente a mesma coisa. E aqui, inclusive, é tudo igual. Tem o on, a gente pode adicionar uma condição no final, perfeito? Mas é tudo igual, tudo bem semelhante. Além disso, na sintaxe, como que a gente utiliza o union? A gente pode fugir do full join, porque ele não funciona muitas vezes, e ir para o union. No meu MySQL, por exemplo, o full join não funciona. Então, a gente basicamente faria o right join, né, a sintaxe do right join, e botaria um union com a sintaxe do left join. Então, a gente faz os dois e une os dois, basicamente. É assim que a gente faz o union, perfeito? Um exemplo aqui é o que a gente tem essa relação entre essas duas tabelas, um A2 com C, A3 com D, A4 com nulo e AB com nulo. Ou seja, no full join vai aparecer todos os valores de ambas tabelas. Só que não exatamente vão ter todas as relações de ambas as tabelas, perfeito? Por quê? Porque muitas vezes os valores não têm relação, não têm correlação. Então não faria sentido ele aparecer um valor de tabela 2 ao lado de um valor de tabela 1 se eles não têm uma correlação, perfeito? Aí aparece esse valor de nulo. Então, basicamente isso. Exemplificando o join.
A ideia é que a gente crie essas seguintes tabelas na nossa workbench, né? A gente tem duas tabelinhas aqui, a tabela produtos e a membros, em que a produtos tem a ID de produto, o nome, o fornecedor, a ID do membro contratante, a quantidade e o preço, e as membros têm a ID do membro, o membro em si, a idade, o gênero, a diretoria e a ID de projeto. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o nosso workbench, para já fazer. Então vamos lá, vocês já estão vendo aqui a minha workbench, então vamos começar já criando o nosso banco de dados sem mais demoras. Perfeito? Create Database, lojinha. Vou rodar, posso rodar sem nenhum problema. Vamos usar esse banco de dados. Perfeito, use lojinha. Vou dar só um refresh aqui para vocês verem a mudança. Então vai ficar em negrito, perfeito? E vamos já criar as nossas tabelas que ele pediu. Pediu para criar duas tabelas. Uma delas é a produtos, perfeito? E a outra é a membros. A gente necessariamente tem que criar a tabela membros antes, porque basicamente a gente não pode criar o referente sem o referencial, tá, gente? Tomem cuidado com isso, se atentem sempre. Quem tem a primary key tem que ser criado antes do referente, que é o que tem a FK, que é a nossa chave estrangeira, perfeito? Então vamos lá. Aqui a gente tem a ID de membros, que é basicamente small int. Vou botar o formato primeiro. Auto increment. Vou botar em maiúsculo, que eu acho que vai ficar melhor a gente manter sempre no mesmo, certo? Auto increments, not new e primary key, perfeito? Já vou referenciar aqui. Tudo certo. Vamos lá então pro nome do membro, que vai ser já textual, not new. Perfeito. Além do nome do membro, a gente tem a idade, que vai ser small int também, not new, todo membro tem uma idade. A gente tem também o gênero, que vai ser já textual, nem todo membro tem gênero. Diretoria textual, not new, todo membro tem uma diretoria, perfeito, posso já criar. Então a gente passa aqui só, fica muito bonitinho. Além disso, a gente tem os produtos. Tem uma ID de produto, perfeito. Small int, not new, auto increment, primary key, perfeito? Tudo certo. Eu botar auto increment antes depois não muda nada, tá, gente? Só já constatando esse fato pra vocês, se vocês tiverem perguntas quanto a isso. Não muda em nada. Not new, todo produto tem um nome, né? Fornecedor, nem todo produto tem um fornecedor. Perfeito? E de membro contratante. Vai ser uma small int not new. Sendo que ele vai ser a nossa foreign key. A gente precisa dizer isso para o MySQL, como eu falei. Então aqui vai ser I de membro contratante, perfeito? References. I de membros, I de membros, perfeito? Além disso, a gente tem a quantidade, que é small int também. Pode ser nula. E o preço, que também é small int. Perfeito, pode ser nulo também. Criado. Bom, já criamos todas as tabelas. Vamos voltar para os nossos slides, para a gente já mostrar o que a gente quer agora. Bom, o que a gente quer é basicamente já criar toda essa parte aqui de inserção de valores. Então, a gente quer botar a ID do membro, botar o membro, tudo certinho. A gente tem 4 linhas em cada um. Então, vamos para a nossa workbench, né? Para a gente já fazer essa parte. Bom, então, nessa parte a gente vai fazer essa inserção de valores. Vou mostrar aqui para a workbench para vocês, certinho. Vamos lá, inserir tudo. Inserir valores, perfeito. Insert into é o nosso comando. E aí a gente bota, então, a nossa tabela e a gente bota os values, perfeito? Aqui vai ser com vírgula esse aqui. Então, tranquilo. Perfeito, vamos lá. A gente tem primeiro, vai ser a Mariana, que tem 20 anos, é do gênero feminino e também é de projetos, perfeito? Fechei aqui, perfeito. Ana é a nossa segunda, tem 19, é do gênero feminino, ela é de pessoas, perfeito. Temos terceiro, Eduarda, tem 23, gênero feminino, é da presidência. Não tem problema vocês usarem aspas, tá? Eu tô botando só com apóstrofo, porque eu usei todos em apóstrofo, senão ficaria muito discrepante. Aí eu preferi. 21, masculino e marketing, perfeito? Então aqui ponto e vírgula. Já posso rodar. Tudo certo? Foi sim. Vamos lá. Próximo, eu posso copiar e colar por via de facilitação. Aqui é produtos. Primeiro produto são os copos. Segundo produto são as camisas.
terceiro já são os chaveiros. E o quarto são os adesivos, perfeito? E aqui, o que a gente precisa inserir em segundo é o fornecedor. Todos os fornecedores são... O fornecedor é o mesmo para todos. É a gráfica, perfeito? Além disso, o que a gente tem que inserir depois é a ID do membro contratante. Quem contrata primeiro os copos é a Mariana, o segundo as camisas é a Ana Clara, o terceiro é a Eduarda e o quarto é a Mariana também. Aqui a gente tem quantidade e preço. De quantidade, a gente tem 30 copos a R$ 15 cada. Aqui a gente tem 20 camisas a R$ 40 cada. De chaveiro, a gente tem basicamente 30 chaveiros a R$ 10 cada. E aqui a de adesivo, a gente tem 35 adesivos a R$ 5 cada. Perfeito. Já podemos rodar. Tudo certo. Então, a gente pode fazer uma checagem de validação, como a gente fez lá no nosso vídeo do grupo Buy, perfeito? Basicamente vai ser selecionar todas as tabelas, né? Pra ver se tá tudo certo, né? Então, perfeito. Vou fazer isso aí. Vamos lá. Tudo tranquilo, veio os 4. Vamos ver o segundo. Tudo tranquilo também, veio os 4. Então, tudo certo. Vamos voltar para os nossos slides. Vamos lá. Aqui a gente já tem o nosso slide de novo. Vamos mostrar então para o exercício. O exercício quer que a gente mostre o nome e a diretoria dos membros e, além disso, o nome e o preço dos produtos, sendo que a gente quer relacionar essas duas tabelas pelos dados em comum. A gente quer resgatar os dados comuns entre essas duas tabelas. Então, o que ele quer, na verdade, é que a gente use o inner join, perfeito? Porque ele quer a interseção entre os dados. Então, já vamos logo para a nossa workbench novamente, sem mais delongas. Então, vamos lá. Inner join é o nosso primeiro exercício. Perfeito. O que a gente quer selecionar? O que ele pediu foi membros e o nome do membro, membros.membro, perfeito? Membros.diretoria, ele pediu também. Além disso, ele pediu produtos, ponto, preço, perfeito? E produtos, ponto, eu vou botar o nome antes, que eu acho que faz mais sentido. Produtos, ponto, nome, produtos, ponto, preço, perfeito? Além disso, from é membros, a tabela da esquerda. Inner join, produtos, que é a tabela da direita, perfeito? E, além disso, ele pediu pra gente botar, a gente tem que botar, né, pela nossa sintaxe, a nossa chave primária, perfeito? A nossa chave primária é qual? Basicamente, nossa chave primária é membros, ponto, id membros, igual a produtos, ponto, id membro contratante, que é a nossa chave estrangeira, perfeito? Vou rodar para ver se tá tudo certo, tudo tranquilo, aparece todas as informações aqui. O Rodrigo é excluído porque, basicamente, ele não tem um produto, certo? Então, ele já é excluído. Vou botando aqui já o comentário, porque basicamente o nosso próximo exercício vai ser a gente repetir esse processo todo para as outras Enerjoy. Então não vou nem voltar no slide, porque a ideia é exatamente essa, é a gente pegar isso aqui e ver como que ficaria se a gente utilizasse left, right, union, o full join, né, que a gente vai transformar em union, e também se a gente utilizasse, né, o cross join, perfeito? Então vamos primeiro com o left join. Aqui a gente basicamente ficaria com a tabela membros, só que o Rodrigo ele retornaria com valores nulos para essa parte do Rodrigo, porque basicamente ele não tem produto, então ele não vai ter nada aparecendo nessa parte, perfeito? Vamos lá com o right, vou rodar, perfeito, tudo certo. Vai aparecer basicamente o quê? Aqui o que a gente tem é tudo aparecendo certinho, da tabela igualzinha a produtos. Por quê? Porque a gente não tem nenhum produto que não tenha um membro contratante. Eu botei que isso aí não podia ser nulo. Então, a gente necessariamente não vai ter nenhum produto tendo um membro não contratante, perfeito? É importante vocês se atentarem a isso. Cross join. Agora. Então, ele vai perguntar os valores. Então, como a gente tem 4 para 4, deve aparecer 16 valores aqui, certo? Além disso, a gente pode fazer o full, que a gente vai transformar em union, perfeito? Então, é o quinto que a gente tem aqui. Eu vou botar aqui, na verdade, vou já copiar o right join, que eu acho que vai ser mais rápido. Não. Union. E que eu posso só mudar isso aqui para left e botar um ponto e vírgula aqui que já tava. Então nem vai importar. Vamos lá, vou selecionar a partir daqui. Posso já rodar. E aí vocês vão ver, basicamente, aparecendo, na verdade, o right join, né? Porque ele vai aparecer toda a tabela certinho. O left join, na verdade, desculpa. Toda a tabela certinho. Perfeito? Bom, é basicamente isso.
Já fizemos todas essas 4 aqui que faltavam. E isso aí é Join, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, é basicamente isso. Caso vocês tenham qualquer pergunta, podem falar com a gente, contatar a gente pelas redes sociais ou mandar um comentário aí no YouTube, né? A gente vai estar acompanhando. E vamos aí pro nosso próximo vídeo, ele vai ser basicamente um exercício pra gente sumarizar, né? Fazer um resumo sobre tudo que a gente viu. Então, ele vai treinar isso tudo. Lembrando que a gente tem o manual e o GitHub, né? Aí na descrição para vocês acessarem o código que a gente fez, verem um pouco mais a fundo essa parte de estudos, né? Bom, é isso, gente. Obrigada pela atenção e vamos lá.